Olá a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer à equipe da Educalá pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse primeiro congresso. Quero me apresentar, meu nome é Caris Davis, sou casada com Lucas Davis, nós temos 6 filhos, o mais velho está com 13 anos, o mais novinho está com 9 meses. E nós fazemos homeschooling. Além disso, eu sou formada em pedagogia. Ao contrário do que muitos de vocês podem pensar, o curso não me ajudou muito, né, no ensino propriamente dito dos meus filhos, mas foi uma oportunidade que eu tive de começar a pesquisar os assuntos, né, dentro da pedagogia, dentro da educação, de um ponto de vista cristão. Sabe que nossas faculdades são de uma ideologia bem diferente, bem marxista, bem secular. Mas eu busquei, sempre não é que surgia uma disciplina, uma matéria, trabalhar de um ponto de vista cristão. Comecei a pesquisar, na época era mais com materiais, né, em outras línguas, na língua inglesa, porque no português quase não havia material, hoje tem bem mais, não é? E inclusive fiz a minha monografia na área de História e Filosofia da Educação Cristã. Então, foi que Deus usou, né, essa oportunidade para começar a pesquisar. Continuei pesquisando depois de me formar e quando comecei a ensinar meus filhos, aí veio aquela necessidade, né, de mais prática, de aplicar isso que eu vinha estudando. E há não muito tempo atrás me convidaram para fazer um curso de educação clássica para homeschooling, curso do CIMEDUC. Eu comecei a pesquisar, não é, essa área, não é, como é que podemos, como cristãos, aplicar a educação clássica no nosso homeschooling. Uma das áreas que a gente achou bem interessante, eu achei, e outros, né, que fizeram o curso, foi justamente entender a relação da educação clássica com a educação cristã do ponto de vista histórico. Então é isso que eu vou buscar trazer para vocês nessa palestra. O nome dessa palestra será Educação Clássica Cristã ou Educação Cristã Clássica. E no finalzinho a gente vai trabalhar mais um pouquinho, não é? Se essa ordem é importante, mas guardem esse título, não é? Nós vamos fazer uma investigação pela história, né? Vamos mergulhar aí mais de 2000 anos de história para tentar aprender mais sobre essa relação, né? Porque muitos pais aqui no Brasil têm se encantado com a educação clássica e eles sempre perguntam, não é? É cristã, não é cristã? E o que a gente faz com as leituras da mitologia grega? É importante? É preciso ensinar latim? É preciso, né? Então, com todos esses questionamentos, e eu acho que uma maneira bem melhor de compreender isso é compreender no decorrer da história como foi que se deu essa relação entre cristianismo e educação clássica, né? Em vários momentos. Então, nós vamos ver isso hoje. E, na verdade, quando a gente pergunta, né, o que é educação clássica, qual é a relação com a educação cristã? Não existe uma resposta simplista, tá? Até porque no decorrer da história houve variações dentro do próprio modelo clássico e houve várias maneiras também pelas quais os cristãos se relacionaram, né, com a educação clássica. Então, nós vamos ver um pouquinho isso e vamos manter em mente 3 perguntas, né, nesse primeiro momento. A educação clássica é cristã? A educação clássica é ideal para os cristãos? E a educação clássica pode ser cristianizada? Então, vamos tentar responder essas perguntas através dessa análise histórica. Então, vamos começar com o surgimento. A educação clássica surgiu na Grécia Antiga, por volta, né, do IV século ali, antes de Cristo, com os principais filósofos, Aristóteles, Platão, Quintiliano, que foi educador, Cícero. E o que eles defendiam? Uma educação humanista, integral, completa, cujo ideal era formar pensadores altamente racionais, né, cidadãos virtuosos, engajados, úteis, bem preparados para propagar os valores daquela sociedade, né, seja por meio da política, na filosofia, na educação, né, e eles buscaram propor essa educação liberal, que era uma educação liberal. Era uma educação que buscava, era a educação própria dos cidadãos livres, que por meio, não é, do pensamento, de um bom preparo intelectual, e retórico, estariam habilitados a propagar aqueles ideais, na sua sociedade. Eles seriam libertos, de uma certa forma, da ignorância e elevados a uma categoria mais humana, mais... daí que vem as ciências humanas, a filosofia, a história, os deixaria mais preparados para atuarem. E esse ideal se traduziu no sistema curricular
que já no primeiro século antes de Cristo já era um sistema bem desenvolvido, das 7 artes liberais. Eram 7 disciplinas que quem queria ser educado passaria por elas, né? Então, começava-se com 3 disciplinas, o Trivium, né, que compreendia a gramática, a lógica, a retórica, e correspondia ao nosso ensino fundamental e médio. Quem gostaria de prosseguir o ensino iria para o Quadrivium, que já era um estudo mais universitário. Então, o Trivium realmente significava 3 vias para o aprendizado, né? E era essa primeira fase. Então, a criança, com cerca de a partir dos 8 anos, 8, 9 anos, iria para a escola para aprender gramática, né? O que era a gramática? Era principalmente aprender uma língua, né? A língua que daria à criança acesso ao conhecimento, aos escritos dos filósofos, né? Ao conhecimento da época. Nesse primeiro momento, na verdade, a língua estudada era o grego, no Império Romano, né? As crianças iam para a escola para aprender grego, inclusive sob tutores gregos, e depois para aprender lá na Idade Média já seria o latim, né? Mas enfim, era a língua que dava acesso ao conhecimento. Estudavam a gramática da língua para saber se expressar, para saber traduzir textos, né? Interpretar muito bem, saber escrever, né, naquela língua. Utilizava métodos como repetição, memorização, tradução, recitação, métodos que hoje nós consideramos métodos bem tradicionais. Aprendiam também os fundamentos, né, da matemática, contar, coisas bem fundamentais mesmo. Aprendia a receber, a adquirir conhecimentos, né? Aquilo ali era uma ferramenta, a gramática era uma ferramenta para você poder depois prosseguir, ler e aprender por si próprio. Quem terminava a gramática poderia passar para a turma da lógica ou dialética. Era onde a pessoa ali iria desenvolver a mente por meio de perguntas. Conectavam, de certa forma, o que a criança já sabia a um conhecimento mais profundo dos fatos, né? Através da dialética, que era aquelas perguntas formuladas especialmente, né, para ensinar a criança a interligar os fatos, a compreender noções de causa, de efeito, né, por meio de um método lógico racional. Né, e levando sempre, fazendo perguntas como por quê, para quê, como, né? Então levar a pessoa a pensar criticamente, aprender a pensar criticamente, aprender a fazer perguntas, né, apropriadas e a respondê-las para poder conhecer o mundo, né, de uma forma melhor. E quem se formava na turma da lógica poderia ir para a turma da retórica ou da oratória, né? A partir ali dos seus 12, 14 anos, a criança estaria preparada para ir para a turma da lógica, se preparar para ser um orador. Elas eram estimuladas ali a aperfeiçoarem sua capacidade de expressão criativa, estética, tratar de assuntos mais analíticos, né, mais controversos, como retórica, debate, a arte da argumentação, né, isso tudo era estudado. Buscavam desenvolver opiniões próprias, mais bem firmadas, em fatos e argumentos lógicos, e aprendiam a expressar isso de uma maneira bela, né, artística, com habilidade de persuasão na linguagem falada e escrita. Tá? E aí quem queria prosseguir os estudos, né, iria para os estudos universitários, que era o Quadrivium, né, incluía a música, a aritmética, a astronomia e a geometria. Né? Eram ciências que estudam, por sua vez, ritmo e harmonia, quantidade, movimento, espaço, ou seja, as ciências. E por que isso foi possível? Né? O que estava acontecendo ali na Grécia? Na verdade, esse grande desenvolvimento intelectual que aconteceu durante esse período pode se dever ao desenvolvimento do alfabeto grego, que reduziu as sílabas a componentes fonéticos ali, né, acústicos, distinguindo vogais de consoantes, né, e assim se criou um instrumento simples e fácil de leitura, de onde vem o nosso alfabeto também, né? Então foi possível a transição de uma alfabetização que era restrita a um grupo pequenininho, não é, de uma elite, para uma alfabetização plena, popular, para todos, né, para quase todos, pelo menos para os cidadãos. E, de fato, a partir daí, ao dar à criança, né, essa ferramenta de ler e estudar e aprender por si própria, o período foi realmente marcado por muita atividade intelectual. Thomas Davidson disse que todo o período foi marcado por grandes atividade intelectual, com provavelmente uma média mais alta de realizações intelectuais do que tem sido alcançada por qualquer povo, certamente um período inigualável em seus produtos intelectuais. O vigor mental de todo o povo foi estimulado, seus horizontes intelectuais ampliados e o conteúdo do seu pensamento foi muito enriquecido.
né? Então, nós vimos que então se formaram, por exemplo, grandes pensadores, né? Vieram desse período, e autores clássicos, né? Só para mencionar alguns: Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Virgílio, Horácio, Lívio, Patérculos, Lucanos, Valérios, Máximos, Plínio, Quintiliano, Tácitos, enfim, né, Ptolomeu, Euclides, Strabo, e eles investigaram várias áreas do conhecimento humano, desde a matemática para a geografia, não é? Fizeram compilações históricas, investigações, mapas, filósofos, grandes filósofos, fundaram academias, não é? Universidades, e grandes estadistas também, oradores. Então, realmente foi um povo que se desenvolveu bastante. Na verdade, eles fizeram todas as perguntas, em termos assim, as perguntas que poderiam ser feitas, aquelas perguntas importantes, não é? Quem nós somos, de onde nós viemos, como é que se aprende, como é que se conhece, o que é importante para a vida humana. Eles fizeram todas as perguntas. E deram praticamente um resumo de todas as respostas que têm se dado até hoje. Na verdade, de lá para cá não tem surgido muita coisa nova, né? Então, por exemplo, a escola pragmática dos sofistas, a escola moralista de Sócrates. Não é verdade que as respostas que nós temos no mundo hoje para as questões da vida, não é? O pragmatismo, o moralismo, o idealismo, o realismo, aquela escola disciplinada dos estoicos, a escola hedonista, né? A escola cética e a escola eclética. Agora, é importante a gente lembrar também, fazer uma críticazinha do ponto de vista cristão, né? Que paralelamente a todo esse avanço intelectual, acadêmico, os gregos e romanos apresentavam uma grande inconsistência moral e social. Tá? Por exemplo, se vocês forem ver ali as leis das 12 tábuas, né? O direito dos pais. Era permitido aos pais destruir crianças defeituosas. Eles tinham o direito de açoitá-los, imprisioná-los, né? Manter sobre um trabalho praticamente escravo, né? Vender, matar. Enfim, também nós vimos que depois que as filosofias de Platão e Sócrates foram popularizadas, tem um autor chamado Tom Eldredge, ele falou que os gregos passaram de uma cultura que não era tanto familística, né, mas para uma cultura antifamília, né, representada principalmente pelo indivíduo e pelo Estado. Com isso, ele diz que a civilização grega cometeu suicídio. Dizem, quando eles destruíram a família, eles destruíram a única instituição que tinha algum significado, né, espiritual, bíblico. Sem isso, não havia mais razões para se trazer filhos ao mundo. Como resultado, eles não puderam sequer prover para os seus exércitos, soldados suficientes para proteger a sua civilização, tinham que contratar soldados de fora e eles não eram tão fiéis, né? Em suma, sem a família eles estavam mortos. Vimos também uma grande falência moral. Alguns autores, por exemplo, Beans, que foi um historiador inglês, ele diz que no início a educação romana, enquanto ela era direcionada pelos pais, ela era mais moralmente sadia, mas quando eles contrataram tutores gregos, a ênfase grega, né, era mais sobre a retórica, se diz que a educação romana se tornou mais superficial, literária, não é? Era mais que uma questão de forma do que de conteúdo. Isso era mais importante do que a verdade, né? A maior preocupação do orador é causar uma boa impressão, servir aos interesses do seu partido ou cliente, e não puramente propagar a verdade. E também, né, inevitavelmente, isso acaba levando a uma falência intelectual também. Vejam que Jerome Carcopino fala sobre isso. Ele diz: de um modo geral, nós somos compelidos a admitir que no período mais glorioso do Império, as escolas falharam completamente. Elas minaram ao invés de fortalecer a moralidade das crianças. Elas lidaram mal com o corpo das crianças ao invés de desenvolvê-los. E se eles foram bem-sucedidos em encher as suas mentes com uma certa quantidade de informação, elas não foram calculadas para realizar nenhuma tarefa mais nobre ou suprema. Os alunos deixaram as escolas com uma mala pesada de algumas noções práticas e de um lugar comum, adquiridas com muito labor e de tão pouco valor. Ao invés de memórias alegres e de ideias sérias e frutíferas, ou de qualquer tipo de curiosidade intelectual vital à sua vida futura, os alunos levaram a lembrança sombria de anos perdidos em repetições trôpegas e sem sentido, marcadas por punições selvagens. A educação popular na Roma de então era um fracasso. Então é importante deixar claro que, embora essas diversas correntes de filósofos tenham feito perguntas importantes, né, e buscado respondê-las de diferentes maneiras, como nós vimos,
essas respostas foram insuficientes para sustentar uma visão de mundo consistente, porque as suas bases religiosas e morais não eram verdadeiras. Principalmente por causa disso. Os romanos e os gregos não tinham um Deus infinito, não tinham um ponto de referência intelectual, não tinham nada grande o suficiente, diz Francis Schaeffer, e permanente o suficiente para poderem relacionar seu pensamento, nem a sua vida. Então, o seu sistema de valor também não era forte o suficiente para aguentar as pressões da vida, sejam individuais, políticas. Então, eles se corromperam. Eles não haviam, os seus deuses não lhe davam uma base moral. Francis Schaeffer chega a dizer os experimentos sociais gregos e romanos na harmonia social, que baseavam-se numa república elitista, ultimamente falharam. E Machen nos diz assim que os deuses eram concebidos como moradores de uma região superior de luz e alegria, tinham paixões como os homens, se envolviam em contendas e engano. A religião grega, em sua forma característica, era estética, mais do que moral. Baseava-se num senso de beleza mais do que na consciência. Suas características aparecem mais claramente nas belas imagens dos deuses, aquelas obras de arte inigualáveis que constituem a maravilha e o deleite do mundo civilizado. E ele conclui beleza de forma, mas nenhuma satisfação para as mais profundas necessidades da alma. Então é importante, que a gente não tenha aquela visão romântica da educação greco-romana, da educação clássica, que surgiu ali. Então nós podemos logo responder aquela pergunta. A educação clássica não é cristã no seu surgimento. Ela teve uma origem, ela era atrelada a uma visão de mundo pagã. Precisamos lembrar, da questão da futilidade, da vaidade, da violência, do infanticídio, da frouxidão moral, do homossexualismo, da decadência da família, dos valores, da educação, que contribuíram para a queda final do Império Romano no IV século. Então, podemos dizer também que não é uma educação ideal, sob essas bases religiosas, em que ela surgiu. Agora, vamos tentar comparar, existiu alguma educação cristã naquele período? E a gente pode dizer cristã, propriamente dita, com o nome de Cristo. Cristo começaria assim ali, no primeiro século, durante o Império Romano. Mas, antes disso, existiram alguns representantes de uma educação realmente cristã ou bíblica, e muitos educadores têm buscado entre os judeus uma resposta alternativa à educação clássica ali. E é interessante estudar um pouquinho, fazer essa comparação com a educação judaica. Ela acontecia desde a mais tenra infância, começava no lar. A partir dos 5 anos de idade, a criança estaria pronta para aprender as escrituras. Aos 10, o Talmud, Longenecker, por exemplo, nos diz que a educação do menino judeu acontecia em primeiro lugar no lar. Eles tratavam de inúmeras questões e davam oportunidade para que os pais judeus ensinassem a seus filhos o sentido da vida e como eles a viam, através das festas religiosas e dos ensinamentos do Antigo Testamento. Mais tarde, os judeus enfatizaram que cada comunidade deveria ter uma escola secundária, conectada ao sinagoga, ao lado da sinagoga. E há evidências também de que algumas comunidades judaicas mantinham escolas elementares, dedicadas à leitura, escrita, e a secundária enfatizando a interpretação da escritura sagrada. E o objetivo era que as crianças saíssem ali capazes de ler e comentar toda a Bíblia hebraica. Agora, o que é interessante também de comparar com a educação clássica, a educação judaica enfatizava muito o trabalho. Aquele mesmo autor, Richard Longenecker, diz que o sentimento judaico afirmava a nobreza do trabalho manual e aconselhava que a proeza intelectual e a atividade física andam de mãos dadas. O Rabi Gamaliel II, por exemplo, dizia: excelente é a Torá quando estudada juntamente com os negócios do mundo, pois toda a Torá sem o trabalho irá finalmente falhar e terminar em iniquidade. A gente vê alguns contrastes aqui, a importância do trabalho, que no mundo greco-romano era desprezado, era para os escravos. Os cidadãos não deveriam fazer tantos trabalhos manuais, e já os judeus eram diferentes nesse sentido. E algumas coisas eram semelhantes, Alguns dizem que há evidências de que os judeus seguiam métodos pedagógicos bem definidos. O primeiro estágio era sempre a memorização do texto a ser estudado, sem tentar interpretar seu significado, que seria um segundo estágio distinto. E grande ênfase era colocada na transmissão acurada dos textos, muitos recursos eram usados como auxílios à memorização. Então, aqui nós vemos algumas semelhanças com a educação clássica. Agora, um aspecto que é bem interessante entre a educação, na educação judaica, é que
eles se mantiveram assim bem distintos. Como foi a relação deles, né, com a educação clássica, com o mundo clássico? Os próprios romanos tiveram que reconhecer que eles representavam uma categoria especial dentro ali do Império, né? Tinham fortes convicções religiosas e isso acabou preservando-os do sincretismo. Um autor chamado Guthrie diz que a educação rabínica focava na Bíblia hebraica e em suas interpretações tradicionais, mas ela também expunha os rabis neófitos à sabedoria dos gregos. Apesar de seu antagonismo a todos os sistemas de pensamento helenistas, o judaísmo não era avesso a emprestar ideias e formas do mundo grego se eles pudessem colocá-las a serviço do Deus de Israel. Achei muito interessante. Não é que eles não iriam estudar ali, mas eles aproveitavam que poderia ser útil e se encaixava no esquema cristão, no esquema bíblico. Abbey e Arrowwood são dois historiadores da educação. Eles dizem que a educação judaica é diferente de qualquer outra pelo fato de fazer de Deus o princípio. Ela começava com o abstrato e o invisível, e não com o visível e concreto. Com obediência à lei e reverência a Deus, e não na aquisição das artes da leitura e da escrita. A verdade era deduzida desse princípio original e divino e não aprendida pela indução. Então, aqui uma grande diferença também. A educação cristã, a verdade vem da revelação, a verdade incontestável. Né? E na educação clássica, eles querem dizer que a verdade vinha da indução. Né? A educação judaica era espiritual e, portanto, ela permaneceu em contraste direto com os sistemas empíricos e naturalistas de outros povos. O fato de que ela sobreviveu a todos os outros sistemas fazem dela o mais bem-sucedido experimento educacional já praticado na história da civilização. Bem interessante. E Robin Simpson, também é uma outra autora que é bem fã da educação judaica. Ela diz: o modelo da educação clássica foca na literatura e na lógica. A educação hebraica focaliza na palavra de Deus e na fé. Né? Então, a gente pode ver até ali no ensino do apóstolo Paulo, como ele, né, com a sua formação judaica, ele pensava mais teologicamente do que filosoficamente. Não é? Ele empregava termos e formas que eram, sim, correntes no mundo grego, mas ele usava de acordo com o que havia aprendido, né, dentro ali do judaísmo, do cristianismo. Vemos também que os judeus e ali os primeiros cristãos herdaram do judaísmo um senso bem forte da unidade da vida. Né? Para eles havia uma união vital entre conhecimento e prática. Havia uma unidade entre sagrado e secular, não havia aquela separação do material e do imaterial, né? Do visível do invisível. Então nós podemos dizer que a educação judaica era holística, né? Ela não fazia essa separação, esse dualismo entre sagrado e secular, não é? Entre a minha vida na igreja, a minha fé e a minha prática, a minha educação. Então, vocês podem ver nesse quadrinho que nós fizemos uma comparação entre a educação greco-romana, humanista, e a educação judaica, que era mais teocêntrica. A gente sabe que houve corrupções, não é, na educação judaica, que muitos não eram realmente verdadeiros cristãos, israelitas de coração, mas, de modo geral, é importante a gente fazer essa comparação. A educação greco-romana, o seu alvo era a glória do homem, do Estado, da virtude e da razão. Né? O alvo era pessoal, formação de comportamentos a partir da razão. Enquanto a educação judaica, o objetivo era a glória de Deus, do seu reino, da sabedoria e da verdade reveladas. Né? O alvo também era pessoal, mas era a formação do homem total, integral, a partir do coração, da situação do coração. Quais eram os meios da educação greco-romana? A dependência do homem, né? Em termos de imitação e obediência ao homem, ao Estado, a virtude e a razão, né? Por meio do método do Trevium e da disciplina física. E quais eram os meios, os métodos, né, da educação judaica? A dependência de Deus e de suas leis, a dependência da família, o ensino da verdade e da revelação, por meio de métodos variados e que se provassem eficazes. Quais eram as bases da educação greco-romana? A fé no homem, a fé no Estado, a fé na verdade e a fé na razão. E da educação cristã, a fé em Deus e no Messias, na sua revelação, nas suas promessas de salvação temporal e eternas. E os seus resultados. O que foi que a educação greco-romana produziu? Uma educação humanista, academicista, comportamental, externa nesse sentido, muitas perguntas sem respostas apropriadas, verdadeiras. O indivíduo acaba cedendo ao Estado, ele se corrompe por meio da imoralidade, violência, arrogância e ignorância espiritual. Por fim, uma educação que não ofereceu esperança de salvação.
né, nem de redenção, nem para a pessoa individual, nem para a sociedade, tanto que a sociedade caiu. Do ponto de vista da educação judaica, quais foram os resultados? Né? Uma educação teocêntrica, holística, integral, alfabetização de todos, pelo menos meninos, né, mas as meninas também, transmissão de verdades para gerações futuras, fortes laços familiares, amor pela sabedoria, pela moralidade e por valores mais elevados, e a esperança de redenção provida por Deus, né, tanto para a pessoa como para o Estado. Paul Kinnell, é um outro historiador cristão, ele fala, olha, educadores modernos têm sido campeões de inovação educacional, mas ninguém excedeu a criatividade ao nível literário desses antigos pioneiros. Né? Em outras palavras, o que nós vimos ali na educação clássica e comparado à educação judaica, ali é um resumo das opções que existem até hoje. Tudo mais tem sido uma série de repetições, praticamente, do que já foi oferecido ali. Nós ficamos aqui com essas duas opções, a educação clássica e a educação judaica. Né? Algumas semelhanças, mas uma grande diferença, uma grande antítese em termos de alvo, meio, base e resultados. Tá? Embora alguns métodos possam ter sido semelhantes. E a educação clássica teve um contato histórico imediato, né? Não só com a educação judaica, que era mais bíblica, né? Representante da educação cristã naquele período, mas com o próprio Cristo. Desceu a esse mundo, não é? Bem ali no tempo do Império Romano. E nós vemos que quando, né, como foi a relação de Cristo com a educação clássica? Que os gregos e romanos ou se opuseram à educação cristã, não é? Ou eles se converteram, se submeteram a Cristo, aos ensinamentos da palavra de Deus, reconhecendo, ali eles encontrariam realmente respostas, não é? Para suas grandes necessidades, para suas perguntas, não é? Que ali existia uma sabedoria muito maior do que o que eles já tinham visto, né? A palavra de realmente autoridade. Então, por exemplo, quando os gregos buscaram a Cristo, ali em João 12, né, eles ouviram verdades que desafiaram todo o seu esquema filosófico e focalizaram na salvação das suas almas, pela confiança na obra de Cristo. O apóstolo Paulo e outros apóstolos também apresentaram a mensagem cristã aos gentios, e muitos se converteram, dezenas de igrejas são formadas em todo o Império Romano, grande número deles se rende à verdade cristã, não é, como superior à sua mitologia, à sua filosofia. Na verdade, um dos principais motivos para a perseguição dos cristãos foi justamente o fato de que imperadores, não é nem que eles tinham aquele antagonismo ao cristianismo inicialmente, mas eles se preocuparam de que, olha, está todo mundo se convertendo ao cristianismo, desse jeito a religião pagã vai ser extinta. Não, então a gente tem que fazer alguma coisa, vamos começar a perseguir, vamos começar a calar. Né? Então era assim, essa preocupação de que os templos iriam ser abandonados, né? Os deuses iam ser completamente abandonados, porque muitos estavam se convertendo. Então é interessante, né? E a própria Bíblia também tem o que dizer da educação clássica. Ao denunciar, por exemplo, a idolatria voluntária, não é, dos romanos, ao descrever a depravação desses povos, né? E advertir os cristãos gentílicos a não se deixarem levar pelas artimanhas do pensamento humano, não é? Mas a considerarem a loucura de Deus mais sábia do que a sabedoria dos filósofos gregos, tá? Então, o que a Bíblia nos diz sobre o ensino pagão? Devemos ter cuidado com esse ensino, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, dos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, Colossenses 2,8. Diz também que esse ensino não tinha Deus como base, Salmo 10,4 nos diz que uma educação sem referência a Deus leva à ignorância, indesculpável e proposital, né? Deshonesto em seu coração, não há Deus. Adverte também quanto aos resultados morais do ensino pagão, Romanos 1, 18 a 28 diz que Deus os entregou a uma mente reprovável e vã e sem valor. Mostra também que os incrédulos são ignorantes das verdades espirituais, né? Em Atos 17, 30, por exemplo, 1 Coríntios 1, 21, nós vemos que visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então aqui nós vimos contraste assim claro com os propósitos da educação clássica. E a Bíblia também adverte contra as características intelectuais dos sábios desse mundo. Vaidade de mente, entendimento obscurecido, ignorância e alienação das coisas de Deus por causa da cegueira do seu coração, diz Efésios 4, 17 a 18. Tá? Então, algumas advertências aqui bíblicas, né, contra o ensino clássico. Não quer dizer que nada pode ser aproveitado, que nada é verdade. Paulo mesmo cita pensadores do período, mas tudo que é citado tem que ser colocado dentro do esquema cristão. Senão, nós podemos nos corromper como eles, né, e não entender a nossa superioridade nesse sentido, né, da nossa fé.
e a suficiência, a autoridade, a supremacia daquele conhecimento que nos é revelado nas Escrituras. Como diz Paulo, eu não me envergonho ao anunciar o Evangelho também em Roma, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os gregos não tinham essa salvação, não tinham esperança para a redenção da sua vida aqui nesse mundo nem no futuro. Em Colossenses 2, 2-4, nós também lemos que Paulo ora que os corações dos colossenses fossem enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Né? E ele disse, eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então fica aqui, né, a advertência bíblica contra o ensino clássico. E o que dizer então, né, dos primeiros cristãos? Logo, começou uma oposição aberta aos cristãos, né, e em meio àquelas chacinas diárias, né, de homens, mulheres e crianças convertidas ao cristianismo. Como foi a relação dos primeiros cristãos, né, com a educação clássica? Eles tiveram muita dificuldade de manter os seus filhos nas escolas pagãs da época, né, os pais assumiram novamente a responsabilidade de dizer, não, nós vamos ensinar nossos filhos de maneira cristocêntrica, principalmente no lar ou até nas catacumbas. Há evidências de que nas próprias catacumbas, né, haviam cultos e eles se reuniam ali, e ali que eles deveriam ensinar seus filhos, até preparação para o martírio, catecismo, né, um catecismo bem básico com as principais verdades. Depois, quando a perseguição diminuiu, eles começaram a fundar escolas cristãs, que acabaram se espalhando pelo Império Romano, quando o imperador Constantino, né, deu aos cristãos liberdade de culto. O historiador francês Boissier, ele nos diz assim, todas as escolas eram pagãs, né, no tempo do Império Romano. Não apenas todas as cerimônias da fé oficial eram celebradas em intervalos regulares nas escolas, mas as crianças eram ensinadas a ler a partir de livros saturados da antiga mitologia. Era ali que a criança cristã, primeiro aprenderia sobre as divindades do Olympus. Ela corria o perigo de embeber ideias totalmente contrárias àquelas que havia recebido no lar. As fábulas que ela havia aprendido a detestar em sua própria casa eram explicadas, elucidadas e exaltadas para sua admiração todos os dias pelos seus mestres. Seria correto colocá-la, assim, em duas escolas de pensamento? O outro historiador, Harvey Graff, nos diz, foi crescente a oposição cristã à cultura mundana e pagã do mundo greco-romano. De um lado, escolas distintamente cristãs começaram a se desenvolver, e de outro, muitos cristãos se retiraram das escolas romanas. As ideias de um lar cristão e de uma escola pagã não eram apenas diferentes, mas se contradiziam violentamente, diz um outro autor. Boyd nos diz, os cristãos até o quarto século tinham uma desconfiança do aprendizado pagão e a mesma inabilidade de conceber de nenhuma outra alternativa prática. Eles não haviam ainda desenvolvido um sistema cristão, né? Eles ensinavam a sua fé, mas ficaram ali num dilema. E quanto aos pais da igreja, que ali do século II ao século IV, como foi que eles trataram, né, com a educação clássica? Inicialmente havia um forte antagonismo entre os principais cristãos com o modelo educacional clássico, né, com as suas filosofias, seus autores. Elmer Waldes, que é um professor de educação, né, falando sobre os primeiros pais da igreja que viviam em Roma, ele nos diz assim, eles eram amargamente opostos aos assuntos ensinados nas escolas pagãs e culpavam a cultura pagã pelos vícios e corrupção da sociedade pagã. Para eles, a sua literatura era cheia de impurezas. A sua arte mostrava imoralidade e era associada a religiões imorais. Sua filosofia se opunha e destruía a fé cristã porque levava as pessoas a confiar na sabedoria própria. A escola pagã era inimiga da igreja. Seu currículo deveria ser desprezado por todos os verdadeiros cristãos. O treinamento físico, a literatura, a arte, a ciência, a retórica, a filosofia humanista, todos foram eliminados da educação cristã primitiva. E assuntos bem estranhos a essas escolas pagãs, como o treinamento moral e religioso, tomaram o seu lugar. Agora, vejam o que foi acontecendo. Né? Muitos dos convertidos ao cristianismo eram filósofos ou haviam sido formados nas escolas clássicas. Né? E eles passaram a pensar, olha, o que eu aprendi nessas escolas, né, a minha formação, eu acho que foi útil nas batalhas que eles iriam enfrentar contra as heresias, não é? Então, a minha formação, né, dentro da área de lógica, de dialética, me ajudou, a minha formação retórica, eu acho importante, né? Então, começaram a defender a importância desses estudos para as escolas cristãs que iriam surgindo, né, depois, dentro do Império Romano. Então, foi assim que o cristianismo acabou sendo misturado, por exemplo, com a filosofia platônica, né, na escola de Alexandria, pelos pais da igreja Clemente e Orígenes,
e com a filosofia aristotélica na escola de Antioquia, por Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia. Então, esses pais da igreja, ou apologistas cristãos, William Barclay nos diz que eles podem ser considerados as pessoas mais bem educadas no Império Romano, em oposição ao ensino e literatura pagã. É bom que relembremos de um fato que à primeira vista parece surpreendente, de que não havia um grupo de homens no Império Romano mais bem educado do que os apologistas cristãos. Não há quase nenhum deles que não poderia ter tido uma carreira brilhante na vida secular, e que muitos deles realmente tiveram uma carreira assim. Nós vemos na pessoa desses, primeiros apologistas, a primeira mistura, entre a educação clássica com o cristianismo. Por exemplo, Orígenes e Clemente defendiam a ideia de que a legitimidade, a importância do estudo da filosofia grega e da literatura pagã para a educação cristã. Embora afirmassem que a filosofia jamais poderia ser o substituto para a revelação bíblica, consideravam importante que o evangelho fosse apresentado em termos respeitáveis àquelas pessoas que estavam familiarizadas com as mais avançadas manifestações da cultura grega. Então, eles achavam isso importante. Orígenes, por exemplo, disse: olha, eu tenho a firme convicção de que a concepção grega de educação, a paideia, e não apenas compatível com a revelação cristã, como também encontra nela sua verdadeira satisfação. Ele escreveu isso a seu discípulo Gregório. E Carnes, outro historiador, nos diz: sem dúvida alguma, Clemente tinha em alto apreço a sabedoria grega, mas uma leitura cuidadosa de suas obras deixará a impressão de que para ele a Bíblia está em primeiro lugar na vida do cristão. Ao mesmo tempo, já que toda a verdade pertence a Deus, tudo que houvesse de verdadeiro na sabedoria grega deveria ser empregado no serviço de Deus. O perigo dessa posição está em que se pode imperceptivelmente sintetizar cristianismo e filosofia grega, passando-se a considerar o cristianismo como um simples sincretismo de filosofia grega e teologia bíblica. Essa foi a escola de Alexandria, buscaram uma síntese entre o cristianismo e a filosofia platônica. A escola de Antioquia, de João Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, buscou uma síntese entre cristianismo e filosofia aristotélica. A escola de Antioquia, ao lidar com os problemas da interpretação, da revelação, buscou o que nós podemos chamar de uma abordagem científica ao cristianismo. Ela defendia também a utilidade da filosofia grega para o avanço da causa do cristianismo, mas o fazia a partir do método aristotélico. Eles começaram com os fatos da experiência, usando o método indutivo. Ao ensinarem seus alunos a interpretar as escrituras sagradas, eles enfatizavam seu caráter humano, davam mais atenção ao contexto histórico, gramatical, literal dos textos bíblicos, deram mais atenção ao Cristo histórico. Agora, havia um outro grupo de apologistas cristãos, os pais da igreja, que é a posição de Tertuliano, de Jerônimo e também de Agostinho, que viam que era diferente desses outros. Eles viam uma antítese fundamental entre o cristianismo e a educação clássica. Tá? Por um lado, diziam que o cristianismo era superior à filosofia clássica, e por outro que o cristianismo é a chave para entender a filosofia. Aquela frase famosa, não é, de Tertuliano, que diz: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que concordância existe entre a academia e a igreja? O que é entre hereges e cristãos? A nossa instrução vem do Pórtico de Salomão, o qual havia ele mesmo ensinado que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração, fora com todas as tentativas de produzir um cristianismo manchado, de composição estoica, platônica ou dialética. Nós não queremos nenhuma disputa curiosa sobre o possuir a Jesus Cristo, nenhuma inquisição sobre o desfrutar do Evangelho. Com nossa fé, não desejamos nenhuma outra crença. Tertuliano. Jerônimo, por exemplo, perguntou: como Horácio pode ir com os salmos? Virgílio com os evangelhos, Cícero com os apóstolos. Num trecho de um texto chamado Constituição dos Santos Apóstolos, nós temos um item que dizia assim: abstenham-se de todos os livros pagãos, pois o que vocês têm em comum com esses discursos ou leis estranhas, ou falsos profetas que subvertem a fé do instável? Pois que defeito vocês encontram na lei de Deus que vocês precisam ainda recorrer a essas fábulas pagãs? Pois se sua mente deseja ler história, vocês têm o livro dos reis. Se livro de sabedoria ou poesia, vocês têm os dos profetas, de Jó e os provérbios, nos quais encontrarão uma profundidade muito maior de sagacidade do que em todos os poetas e sofistas pagãos, porque estas são as palavras do Senhor, o único Deus sábio. Portanto, que vocês se abstenham de todos os livros estranhos e diabólicos. Então, nós temos aqui uma atenção. Seguindo essa linha, a maioria dos pensadores reformados defendem que Tertuliano e Agostinho foram precursores da visão de mundo reformada, que de fato vê Deus como criador e soberano, vê o homem e o mundo e a relação do crente com o mundo dentro do esquema da criação, queda, redenção, aplicando essa visão de mundo em todas as esferas. Eles pareciam compreender melhor que o ser humano tem
não é? Uma natureza corrompida, que pela sua razão ele não pode descobrir nada que é importante, nada que é salvífico, a parte das verdades de Deus, né? E eles compreendiam, embora não proibissem o estudo dos clássicos, todos eles eram formados, né, dentro da educação clássica, mas eles tinham um profundo conhecimento dos clássicos, mas eles compreendiam a natureza antitética, né? Eles entendiam que a filosofia humana era uma tentativa calculada de sufocar a revelação do Criador e de suas obras, e por isso seria inútil buscar qualquer tipo de síntese ou de acomodação. Então nós estamos ficando aqui preocupados, né? Será possível a educação clássica, fazer uma educação clássica? Como cristãos, a educação clássica em sua origem não era cristã, era pagã, não era ideal, né, para os cristãos por causa de toda essa carga, não é, que ela levava. E vamos ver o que acontece aqui na história. E na Idade Média? O que foi que aconteceu? Em grande parte, gente, por causa do resultado dessa mistura, dessa síntese, né, aliado ao enfraquecimento da autoridade bíblica na igreja, isso acabou sendo uma brecha para que heresias entrassem na igreja, ensinos pagãos fossem misturados ao cristianismo. Vemos ali a Igreja Católica Romana, alguns historiadores dizem que ela nasceu das cinzas do Império Romano. Existem muitas influências pagãs na Igreja Católica, por exemplo, as vestimentas dos sacerdotes pagãos, o uso de incenso, água santa, impurificações, velas e luz perante o altar, arquitetura da basílica, por exemplo, a lei romana como a base para a lei divina, o título de pontífice máximo para o Papa, né, a língua latina como oficial, um sistema hierárquico de governo, né, parecido com o do Império Romano, a interferência do Estado na religião e a perseguição política aos opositores. Agora, olha o que aconteceu. Em 313, Constantino proclama o Edito de Milão, né, que dá liberdade religiosa aos cristãos. Em 476, houve a queda do Império Romano. Em 529, o imperador Justiniano fechou todas as escolas pagãs e a Universidade de Atenas, né, consideradas ensino pagão. E o que aconteceu? Papas, a partir do Papa Gregório, acabou se tornando um grande oponente a que as escolas catedrais, as escolas ali cristãs, oferecessem assuntos acadêmicos. Tá? O ensino da gramática, por exemplo, chegou a ser considerado um crime punível por lei, né, num certo momento. E se elaborou essa ideia de que, olha, seria preferível se o povo comum não fosse capaz de ler e escrever, porque então eles seriam incapazes de ler os livros heréticos, comentou um sacerdote católico medieval. E essa mentalidade acabou levando à abolição das escolas rurais na Áustria, por exemplo, para secar a fonte das heresias, né? Então era aquela ideia de que o aprendizado era o pai da heresia, né? Então se fez um índice de livros proibidos, até a Bíblia acabou no século XII, né, e certos catecismos a serem incluídos ali é considerado um crime de morte, mas por meio dessa medo de heresias. E qual foi o resultado disso? Uma estagnação intelectual. Estima-se que 90% da população europeia era analfabeta, né, nesse período da Alta Idade Média. A atitude da igreja para com a educação era elitista e arbitrária, ou seja, só mesmo uma minoria do clero que poderia ter acesso à educação, somente alguns livros. Ivey, que é um outro historiador, nos diz mesmo a educação do clero durante uns 3 séculos antes de Carlos Magno foi muito negligenciada. No início do 7º século, a educação estava praticamente nas mãos dos bispos, sacerdotes e monges, muitos dos quais também eram analfabetos. Muitos dentre o clero não entendiam o sentido das missas que celebravam e das orações que recitavam. Então, por outro lado, a gente vê, né, que quando nós não entendemos, não é, que a educação acadêmica também é importante, não é, que a gramática, que a lógica, não é, que a retórica, enfim, que o conhecimento científico, quando nós desprezamos isso e não entendemos que isso é importante também, acaba acontecendo um mal maior que vai acabar prejudicando o cristianismo também. Mas mesmo nessa época, né, que é conhecida como a Idade das Trevas, porque realmente a maioria em termos educacionais realmente houveram algumas tochas, né, algumas luzes, por exemplo. Havia a educação da cavalaria, existia a educação dos artesãos, né, mas era uma educação que não oferecia aquela base clássica e literária. Agora, algumas exceções, né? Por exemplo, os povos germânicos que invadiram o Império Romano, alguns desses reis, por exemplo, Carlos Magno, né? Foi um que se converteu ao cristianismo, pelo menos de nome. Ele mandou buscar da Inglaterra o mestre clássico Alcuin para ensinar as artes liberais e as escrituras na escola palaciana, né? E estimular ali a educação no Império. Ele estimulou a educação clássica e cristã ali, durante aquele período. Também o rei Alfredo Grande, na Inglaterra, era amante
do conhecimento clássico e cristão e buscou implementar reformas nessa direção na Inglaterra. E nós vimos também que vários esforços de missionários católicos, não é, como Columba e São Patrício, eles manteram vivo um amor pela educação clássica e cristã, não é? Na Irlanda, na Escócia, em outros lugares onde eles influenciaram. Lembramos também dos valdenses, né, que foi um grupo de cristãos, foram bastante perseguidos durante a Idade Média, mas eles buscaram sempre preservar uma educação não tanto clássica, mas cristã, com grande ênfase na memorização da palavra de Deus, das escrituras. E praticamente todas as suas crianças eram educadas, sabiam ler, os seus pastores eram pessoas muito bem formadas. Eles são um representante, né, da educação cristã ali, verdadeiramente cristã, de certa forma, naquele período. Abaixo da Idade Média, foi um período difícil para a educação cristã, né, e para a educação em geral, eventos como a peste negra, as cruzadas, não é, que dizimaram muita gente, mas aos poucos foram acontecendo algumas mudanças importantes para o cenário educacional. Com as cruzadas acabaram incentivando a economia em algumas vilas e o surgimento de pessoas que precisavam ser educadas para trabalhar nos comércios, né, dessas vilas que estavam se desenvolvendo. Além disso, durante as cruzadas, o povo da Europa teve contato com os muçulmanos que haviam, na época, preservado muito dos escritos dos clássicos greco-romanos, e muitos eruditos passaram a ter contato com esse conhecimento, que foi reavivado especialmente nas recém-fundadas universidades católicas. Então, ali por volta do século XII, surgiram as primeiras universidades medievais, então está havendo aqui um reavivamento do conhecimento e um encantamento com a educação clássica, tanto que a teologia daquele período, né, ficou conhecida como escolasticismo, que era o quê? Uma síntese entre o cristianismo e a filosofia aristotélica, elaborada por vários teólogos, mas principalmente por Tomás de Aquino. Ele falou, olha, né, Fowler é um historiador, é um educador cristão, e ele nos diz, em resumo, Tomás disse, tomaremos esse mais nobre produto de todo o pensamento humano, purificá-lo-emos dos elementos ofensivos ao dogma cristão e o usaremos numa versão purificada como fundamento, a base para um sistema universalmente válido de pensamento. E o coroaremos com a doutrina cristã como seu fim apropriado e glória. Então, a partir desse dualismo, graça, natureza, ele disse, olha, vamos tentar colocar essas coisas juntas, né? Nós vamos manter o cristianismo, vamos preservar, não é, vamos tirar ali da educação clássica tudo que é ofensivo ao cristianismo, né? E vamos, coroar. Vamos dizer que a educação clássica é importante, não é? No nível da natureza, e nós vamos só acrescentar os assuntos cristãos, né? Tirar o que é ofensivo e acrescentar assuntos cristãos. Mas o que aconteceu na prática? Na prática, Aristóteles primeiro foi colocado, não é, ao lado de igualdade com o Evangelho. E na prática, o que aconteceu é que, se você for ver os currículos dessas universidades medievais, praticamente era só Aristóteles. A palavra de Deus, o estudo da revelação, acabou ficando bastante em segundo plano, né? Foi desprezado. Isso é a essência do humanismo, né? O homem é levado acima de Cristo. O aristotelismo virou dogma em 1263, especialmente nas universidades. Aristóteles era considerado, vejam só, precursor de Cristo, e os que recusavam aceitar seu direcionamento eram considerados hereges, diz um historiador escocês, tá? Então, isso abriu a porta para o humanismo, né? Então, era considerado que o mais nobre estudo da humanidade é o homem, né? Em outras palavras, o foco da educação moveu-se do homem estudando Deus e as suas obras para o homem estudando o homem. Nós vemos aqui o perigo desse dualismo. A gente tem que ter cuidado, porque a educação cristã, né, se ela for fiel ao seu compromisso mais profundo, diz Gabelin, ela precisa renunciar de uma vez por todas à falsa separação entre a verdade sagrada e a secular. Ela precisa ver que a verdade na ciência, na história, na matemática, na arte, na literatura, na música pertence a Deus tanto quanto a verdade na religião. Ela reconhece a supremacia da verdade espiritual revelada na Bíblia, encarnada em Cristo. Ela reconhece que toda a verdade, onde quer que é encontrada, é de Deus. Então, para a educação cristã não pode haver descontinuidade na verdade, mas cada aspecto da verdade deve encontrar sua unidade no Deus de toda verdade. Ainda assim, o escolasticismo deu um impulso à educação do seu tempo,
né, por ter dado uma ênfase maior à esfera da razão, à esfera natural, mas era uma educação que se dizia cristã, ela tinha praticamente assim um verniz de cristianismo, né, mas ela era vazia no que diz respeito às verdades da Bíblia, né, ao Espírito de Cristo, à glória de Deus, à piedade, à santidade cristã. E tem uma citação de Lewis Sherrill que eu achei importante, ela diz assim: a própria igreja semeou a semente da secularização da educação, no próprio processo de promover uma evolução em que as artes liberais foram separadas dos assuntos para os quais, no cristianismo, elas haviam sido preparatórias. As artes liberais foram novamente feitas um fim em si mesmas, precisamente como haviam sido no paganismo. Então, aqui que está o perigo, não é? Não é de usar as artes liberais, mas sim de tornar elas um fim, como se elas fossem um objetivo, né? É não botar elas a serviço de um objetivo maior e mais digno. Como resultado, as universidades passaram por um período de ascensão, mas também pelo mesmo, né, esquema de decadência moral e depois intelectual mesmo, né? Os alunos começaram a levar uma vida vadia, causavam problemas nas cidades, vagavam de universidade para universidade, frequentavam as aulas somente quando queriam, pouco se preocupavam com a sua graduação, né? Uma vida imoral, levavam vidas imorais. Não havia muitos requisitos de entrada nas universidades, então era possível que eles adentrassem sem nem saber ler e escrever, né? E diz que isso permaneceu assim até a tempo da reforma. E eu quero colocar aqui uma frase de Kinner que eu achei super importante. Ele diz: as 7 artes liberais foram divisões acadêmicas de estudo inventadas por Aristóteles. Não era um tipo de invenção tipo as 7 maravilhas do mundo. Nem havia nada de maligno nem de divino sobre as divisões aristotélicas do ensino. Contudo, elas vieram a se tornar perniciosas para as universidades porque, como revela a lista do livro da Universidade de Paris, elas ignoraram completamente a natureza religiosa do currículo. Para a mente evangélica, a missão da educação é ensinar a verdade. Portanto, o centro, a pedra fundamental, o ponto de referência infalível para todo o ensino e aprendizado são as Sagradas Escrituras e o próprio Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A máxima humanista de que o mais nobre estudo para a humanidade é o homem simplesmente não é verdade. A versão bíblica dessa máxima é: o mais nobre estudo para a humanidade é Deus como revelado nas Escrituras. Então, essa citação de Paul Kinel, acho que resume para a gente essa questão, não é, de como os cristãos devem lidar com as artes, com as 7 artes liberais. Agora vejam o contraste com outro modelo de educação ali que desenvolveu nesse mesmo período da pré-reforma, né? Por exemplo, as escolas de John Huss. Tudicum, um historiador alemão, nos diz assim: John Huss criou uma rede de escolas, acho que mais de 300 escolas cristãs. Vejam o que ele nos diz, né, sobre essas escolas, sobre essa comunidade. Todas as crianças sabiam ler e escrever, passagens importantes das escrituras eram dadas como cópias para a escrita e eram também memorizadas. Não apenas homens, mas também mulheres, frequentemente aprendiam os evangelhos de cor, e certa vez um menino camponês pôde repetir de memória todo o livro de Jó. Os lugares de reunião dessas pessoas eram às vezes chamados de escolas, escolai. Era notório que mesmo os menos educados entre eles conheciam as escrituras mais profundamente do que os doutores eruditos. O catecismo dos valdenses era usado extensivamente entre muitos desses grupos. O treinamento dos líderes dos evangélicos era normalmente confinado à sua língua nativa, apesar de os indivíduos serem normalmente familiarizados com os clássicos gregos e latinos, assim como com os escritos dos pais da igreja. Antes da reforma de Lutero, os hussitas haviam impresso as escrituras no vernáculo e possuíam um bom sistema de escolas e uma renomada universidade. Então veja aqui o contraste, né, com a educação. E aí quando nós chegamos na reforma, com Lutero viu que a reforma protestante, né, precisaria ser acompanhada de uma reforma educacional também, né, começando com a alfabetização geral da população, para que todos pudessem ter acesso à Bíblia. Né? Então ele começou instando os pais sobre a sua responsabilidade de educar seus filhos, mas visto que muitos dos pais também eram analfabetos, né, naquele contexto, e outros estavam indispostos de mandar os seus filhos para a escola, né, Lutero propôs o quê? Começou a incentivar, não é? Que, olha, os meninos frequentem algumas escolas cristãs que ele estabeleceria por pelo menos 1 ou 2 horas por dia e depois fossem, né, continuando a trabalhar em casa. A
aprendendo uma profissão, fazendo o que os pais desejassem, não é? Mas assim, ele teve muita dificuldade de convencer os pais de que a educação literal, aprender uma língua literária, aprender uma língua, não é? Era importante, né? Saber ler, escrever. E ele então defendia dias curtos, né? Para que os alunos pudessem continuar trabalhando com seus pais. As escolas luteranas deveriam ser totalmente cristãs em seu currículo, né? O que não impedia o uso de algumas obras gregas consideradas úteis e menos perniciosas, como as fábulas de Esopo, que Lutero mesmo traduziu para suas escolas. Dos reformadores, Lutero era o mais crítico dos autores e pensadores clássicos, tá? Mas ele tinha um cooperador, né, Melanchthon, que já era adepto dos clássicos, e ele buscou persuadir Lutero da necessidade, da utilidade dos livros clássicos, especialmente na falta de materiais apropriados para trabalhar, a lógica, a retórica, a história, etc. Né? E depois Lutero incentivou que Melanchthon ele mesmo buscasse produzir materiais nesse sentido, para ir substituindo os livros que ele achava mais perniciosos. Né? Então, olha, por que você mesmo não faz, né, um livro do ponto de vista cristão? Então, Melanchthon escreveu, de fato, vários livros, textos, a pedido de Lutero, que substituíram as obras gregas, né, que eles não achavam apropriadas. Melanchthon, por exemplo, dizia assim: pois alguns ensinam absolutamente nada das Sagradas Escrituras, e alguns ensinam às crianças absolutamente nada além das Sagradas Escrituras. Ambos não devem ser tolerados. Então essa era a posição de Melanchthon. Era possível oferecer uma educação nos moldes clássicos, mas cristã. Então, como era a escola, né, naquele tempo, as escolas clássicas daquele período? Cada escola consistia de 3 classes. Na primeira classe eram ensinados os princípios da leitura, da escrita, tanto no vernáculo como no latim, a gramática latina, o credo, a oração do Pai Nosso, as orações e hinos cantados na igreja. Na segunda classe, o latim se torna a língua da instrução, e a gramática latina era aprendida completamente e profundamente, os autores latinos eram lidos, a instrução religiosa também continua, e numa terceira classe, um trabalho mais avançado na leitura do latim, né, e era lido Lívio, Virgílio, Horácio, Cícero, né, e a retórica e a dialética eram estudadas. Então, vocês veem que era uma educação nos modos clássicos, mas em que eles buscavam integrar a educação cristã com a clássica. Calvino, ele era menos crítico dos clássicos, né? Até se utilizou do modelo da escola clássica do humanista Sturm para constituir o currículo da Academia de Genebra, que ele fundou. Calvino, por exemplo, diz das escolas elementares, né? Ele diz, olha, que os seus professores não encham a cabeça de criancinhas pequenas com leituras longas, visto que elas não têm a capacidade de absorvê-las. Ao invés disso, que eles destilem o ensino nelas como pequenas gotas. Dessa maneira, alguém repete para ela a mesma coisa 2 ou mais vezes e lhe mostra sempre os mesmos preceitos. Em suma, que os alunos se detenham nos rudimentos até que cheguem ao julgamento e à razão. Então, nós vemos aqui ele incorporando, né, aquele princípio clássico, não é, de ensinar primeiro as bases, os rudimentos, e depois ensinar a pensar, a interpretar. Né? Sobre as escolas secundárias de Calvino, é interessante porque alguns historiadores dizem, olha, a escola de Calvino em Genebra era uma escola cristã até os mais ínfimos detalhes. Né? Calvino consideraria a divisão sagrado-secular muito estranha, né? Nenhuma faceta do trabalho escolar era excluída da influência das escrituras e da visão de mundo cristão. Na escola, a palavra de Deus era o fundamento de todo o aprendizado e também da educação, diz esse Van der Walt. As escrituras carregam a autoridade de Deus porque elas foram inspiradas e reveladas por ele. Por essa razão, elas então têm autoridade para a esfera do ensino e da educação. Agora é interessante porque quando nós vemos o currículo da Academia de Genebra, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, né? Aqui as classes, a classe 7 é como se fosse o primeiro ano, né? Vocês veem que era um currículo praticamente todo clássico, a gente não vê Bíblia praticamente, né? A gente vê aqui Virgílio, ensino, não é, do latim, escrita, estilo, sintaxe latina, epístolas de Cícero, redações, até Ovídio e os comentários de César, enfim, a gente vê um currículo praticamente clássico. Então, como é que a gente coloca junto, né? Essa citação de que era uma escola totalmente cristã, mas quando você vê o currículo, estava cheio de clássicos, né? E a resposta é que, na verdade, a Bíblia, ela permeava todo esse ensino, não é? Essas coisas eram estudadas, mas sempre sob o prisma, sobre o crivo, não é, da palavra de Deus. Então, com certeza, ali se estava aplicando, né, quando era texto, um livro,
lido um texto, por exemplo, de um autor grego, e ele era todo ali interpretado, não é, do ponto de vista cristão, né, o que está certo ali, o que concorda com a palavra de Deus, o que não concorda, como é que nós vemos, né, isso. Como o próprio Calvino, né, fazia, ele diz, embora Calvino considerasse as escrituras a revelação autoritativa de Deus, ele constantemente se referia a escritores pagãos que eram as autoridades em assuntos de linguagem e expressão. As artes eram dons de Deus e instrumentos para ajudar os homens em propósitos importantes. Elmer Towns, por exemplo, diz: aquelas artes que não tenham nada de superstição, mas contêm aprendizado sólido e são fundadas em princípios justos, sem dúvida são provenientes do Espírito Santo, e a vantagem, que é de ser derivada e experimentada delas, devem ser atribuídas exclusivamente a Deus. Então, nós vimos que era essa perspectiva, mais ou menos, de Calvino, né? E também de John Knox e Zwingli. Todos, não é, advogavam o ensino do estudo do hebraico, do grego, não é, do latim, pela sua utilidade geral, mas não né, buscando evitar a parte do orgulho, da glória própria, e sim um ensino que serviria a Deus. E isso deu um desenvolvimento à educação sem precedente na história, não é? Essa visão que os reformadores tiveram. Né, esse relacionamento da educação cristã com a educação clássica. E essa educação foi se desenvolvendo, né, Comênio já buscou no século XVII aplicar mais alguns princípios um pouco mais modernos, não é, divisão em classes e buscando um ensino mais prazeroso, mais natural, mas ainda mantendo o esquema clássico. Os puritanos, não é, levaram para o Novo Mundo também um sistema de escolas elementares e secundárias que tinha essa base clássica, né, mas sempre equilibrando o religioso e secular, não é? Então, por exemplo, o puritano Richard Sibbes foi quem disse: a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos é nossa, é da igreja, não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com uma boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Samuel Matter, outro puritano, diz: todas as artes nada são, exceto os raios da sabedoria, do primeiro ser nas criaturas, brilhando e refletindo daí sobre o espelho do entendimento humano, e como dele vem, assim a ele tendem. Consequentemente, há uma afinidade e parentesco de artes. Uma faz uso da outra, uma serve para a outra, até que todas o alcancem e a ele retornem.